Oi pessoal, vamos com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a nossa avaliação de ciências, que está marcada para hoje, dia 15. E vocês devem realizar da melhor forma possível. Você deve recorrer ao livro didático se você tiver alguma dúvida em relação aos conteúdos, mas o objetivo é que você faça com base naquilo que você entendeu e com base naquilo que você aprendeu durante as aulas e durante as atividades que vocês foram realizando nesses tempos, tanto de sala de aula quanto de aulas remotas, tá? Então, aqui nós vamos na nossa atividade de ciências, a nossa atividade avaliativa de ciências, né? Está aqui logo depois da atividade de matemática. E aí fala que o objetivo da atividade avaliativa é mensurar e avaliar o aprendizado de cada aluno, como eu coloquei em todas, a fim de verificar se ele, né, ou ela está conseguindo acompanhar o desenvolvimento das aulas e a programação curricular proposta. Você deverá ler os enunciados de cada questão com muita atenção e responder às opções. E também deve aproveitar, né, para você tirar as dúvidas, para você aprender realmente o conteúdo, assistindo os vídeos aulas e fazendo a releitura dos temas. Então, nessa avaliação de ciências, nós vamos falar sobre misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Vamos falar sobre a questão da transformação reversível e irreversível, né? E também sobre os estados físicos da matéria, que é o estado líquido, sólido e gasoso. Então, são os três temas que nós vamos estar trabalhando dentro da avaliação de ciência, que é misturas homogêneas e heterogêneas, transformações reversíveis e irreversíveis e os estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Aí, aqui no livro de ciência de vocês, assim, só relembrando que lá o primeiro conteúdo que fala sobre misturas está lá na página 138 do livro de ciências de vocês. Então, lá vai falar sobre as misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? Então, o que são misturas homogêneas? Para você concretizar melhor o seu aprendizado, para você tirar suas dúvidas e você relembrar, as misturas heterogêneas são aquelas que possuem as mesmas aparências. Lembra que vocês fizeram atividade sobre isso? Então, misturas homogêneas são misturas que possuem a mesma aparência. Por exemplo, a água da garrafinha, a água mineral, com a água da torneira, com a água da pia, elas são misturas homogêneas, porque elas têm a mesma aparência. Se você misturar uma na outra, não dá para você diferenciar. Então, isso são misturas homogêneas, são aquelas misturas que possuem a mesma aparência. Você misturando, não dá para você diferenciar, tá? E aí tem outros exemplos no livro também de misturas homogêneas, tá? E as misturas heterogêneas são aquelas misturas que mesmo a olho nu dá para você diferenciar. Mesmo elas estando misturadas, dá para você perceber a diferença entre uma e outra. Então, logo aí na página 139 tá falando. Misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma aparência. Então, por exemplo, vou misturar o óleo na água, né? Então, eu percebo que naquela água tem uma substância diferente, que é o óleo. Então, elas não se misturam, elas não ficam com a mesma aparência, tá? A terra com a água. Eu misturei um pouco de água na terra. Então, eu percebo que ali tem água e ali tem outra substância, que é, no caso, a terra. Então, são misturas heterogêneas são misturas que elas não se misturam totalmente, elas ficam com aparência diferenciadas. E misturas homogêneas são aquelas misturas que, se você colocar junto, não dá para você diferenciar de forma alguma, tá bom? Então, isso são as misturas homogêneas e heterogêneas, né? E aí, depois, nós vamos estar falando também, lá na avaliação de vocês, também está falando sobre os estados físicos da matéria. Então, a matéria, ela possui três estados. O sólido, né? Por exemplo, a água. A água, no jeito da gente tomar ela está no estado líquido. Mas quando você coloca ela numa baixa temperatura, coloca ela no congelador, no freezer, ela congela. Então, ela passa do estado líquido para o estado sólido. E também existe o estado
gasoso, que é a evaporação. Por exemplo, quando você coloca uma roupa no varal para secar, aquela água vai o quê? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ela vai evaporar. A fumaça, né, de uma panela que está no fogo, do arroz, uma carne que está no fogo, então que ela tem água, então ela vai evaporar. A água dos rios com vento, tudo ela vai evaporar, né? E a matéria, esses estados, eles podem ser reversíveis e irreversíveis. Então, por exemplo, o gelo. O gelo, a água, quando ela congela, ela transforma de um estado para o outro. Ela transforma do estado líquido para o estado sólido. Só que essa transformação, ela é reversível. O que é transformação reversível? É quando essa transformação, ela pode voltar ao seu estado natural. Por exemplo, se você retirar o gelo do congelador, da geladeira ou do freezer, e você colocar ela num ambiente, numa temperatura ambiente, com o passar do tempo, das horas, ela vai voltar ao seu estado natural, que é o estado líquido. Então, isso chama-se transformação reversível. Ela voltou ao seu estado natural. E transformações irreversíveis são aquelas transformações que o produto, uma vez ele transformado, ele não volta mais ao seu estado natural. Por exemplo, um arroz, quando você faz o cozimento, quando você cozinha um arroz, ele não volta mais a ser um arroz cru. Uma beterraba, quando você cozinha, ela não volta mais a ser ao seu estado natural. E assim, com qualquer tipo de alimento que vai ao fogo. E outros tipos de exemplos que nós temos no livro também, uma massa de bolo, né? Um papel, quando ele é queimado, ele não volta mais ao seu estado natural. Então, esses são exemplos. Então, transformações reversíveis é quando o produto ele volta ao seu estado, ele pode voltar ao seu estado natural. E transformações irreversíveis é quando este produto, ele uma vez transformado, ele não volta mais ao seu estado natural, ok? Então, pessoal, voltando aqui à avaliação, nós temos aqui as transformações da matéria podem ser classificadas em reversíveis e irreversíveis. Aí, número 1, tendo isso em mente, escolha entre as duas opções abaixo o tipo de transformação que é congelar um copo de água. Então, quando eu congelo um copo de água, essa transformação, ela pode ser reversível ou ela pode ser irreversível. Esse copo com água congelada, ele pode voltar ao seu estado natural ou não? Aí você vai marcar uma das opções. Tem a opção A e a opção B. Aí vem a outra questão. Em nosso dia a dia, fazemos muitas misturas de substâncias. Em vários casos, utilizando água. E elas podem ser classificadas em dois tipos. Elas podem ser classificadas em misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então, número 2, quando misturamos uma porção de terra com água, que tipo de mistura produzimos? Nós produzimos uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea? Então, também falei já sobre isso, né? Aí vem a número 3. Você vai citar uma mistura homogênea que você vê cotidianamente. O que é uma mistura homogênea? Voltando a exemplificar. Mistura homogênea é aquela mistura que você... Se você fizer uma mistura de dois produtos, você não percebe que ali dentro, naquele recipiente, tem dois produtos misturados. Então, é uma mistura que ela fica com a mesma aparência. Você colocar 2, 3 produtos, eles ficam com a mesma aparência. Então, cita um exemplo disso, tá? E a número 3 seria a número 4. Aqui ficou 2, número 3, mas é a número 4, tá, gente? A número 4 diz assim: quais são os estados físicos da matéria? Marque a opção correta. Bem aqui, pessoal, na número 4, estados ficou estrados, estados, tá? Estados físicos da matéria. Quais são os 3 estados físicos da matéria? Marque a opção correta. Então, também falei, né? A matéria, ela possui... ela possui... A matéria, no seu estado físico, ela possui 3 estados, né? A matéria, ela possui 3 estados. Que é o físico, é o líquido e é o gasoso, né? Então, quais são os 3 estados físicos da matéria? Os 3 estados da matéria. Físico porque é o seu estado natural, né, gente? E aí, você vai procurar na número 4, aí tá o número em 3, mas é a 4, tá? Porque tá repetido. E aí o nome tá assim, estrados, estados. Os 3 estados físicos da matéria, tá? Aí você vai procurar
e marcar a opção correta. E nós temos a letra A, a letrinha B e a letra C. Você vai ver qual das 3 opções é a correta. E também a número 4, que é a 5 aí, viu, gente? Ficou repetido também. Cite 3 exemplos de materiais em estado líquido. Você vai colocar 3 nomes de coisas que se encontram no estado líquido. Muito simples, tá? Então, basta você pensar lá na sua casa, no dia a dia seu, você encontra assim, basta você pensar um pouquinho. 3 coisas que se encontram no estados líquidos. 3 materiais que se encontram no estado líquido. Vou dar um exemplo. O refrigerante, ele está em que estado? O suco, ele está em que estado? A água, se encontra em que estado? Né? E o óleo, o azeite, né? Então, em que estados esses produtos que eu citei, eles se encontram? Aí você vai citar o nome de 3, tá bom? De 3. Então, a avaliação de ciências é essa. Nós estamos trabalhando sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Também estamos estudando sobre as transformações reversíveis e irreversíveis e sobre os estados físicos da matéria, que é o líquido, o sólido e o gasoso, tá bom? Então, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês consigam realizar essa avaliação, que vocês consigam acertar as questões, porque vale 50, viu, gente? Cada avaliação dessa aqui, de cada disciplina, vale 50. Os outros 50 são das atividades que eu tô recebendo de vocês, são daquelas atividades, de todo aquele trabalho que nós realizamos presenciais, quando eu estava com vocês, porque eu tenho todo o meu controle, tá? E aí, só que lembrando que tem aluno que leva o bloquinho de atividades para casa e devolve com muita atividade sem fazer. Muitas disciplinas, às vezes realiza só de português, ou às vezes realiza uma e deixa a maioria sem fazer. E aí, o que acontece, gente? Esse aluno, é óbvio que ele não vai ter a nota igual do outro que manda tudo feito. Não tem como, né? Porque, assim, todas as atividades, elas são explicadas, você tem o livro didático. Então, assim, eu sei que mesmo com dificuldade, porque eu sei que não é igual, eu sei que tanto vocês estão sentindo falta de uma aula presencial, quanto eu também estou sentindo, porque fazer esse trabalho aqui não é igual eu fazer o trabalho com vocês em sala, porque ali a gente está trocando experiência, a gente está se interagindo, é diferente. Mas vamos nos esforçar para que nós possamos, mesmo com todas essas dificuldades, nós possamos ter um resultado positivo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.